versículo 42. Vou pedir a Frank, por favor, coloque para a gente o slide. Eu estava orando ao Senhor, era quarta-feira, pedindo a Deus um tema para falar no culto de jovens, um tema para falar para a igreja. E o Senhor falou comigo esse tema: nasci de novo, e agora? Como nós sabemos, nessa manhã foi uma manhã de batismos, uma manhã onde pessoas publicamente confessaram a sua fé em Jesus Cristo, né? Uma manhã de alegria, uma manhã que nós vimos o mover de Deus na nossa vida. Mas qual o próximo passo depois do batismo? Qual o próximo passo depois de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? É sobre isso que vamos discorrer hoje aqui, é esse o tema da mensagem. E isso não é só para quem se batizou, porque todos nós que aqui estamos reunidos já nascemos de novo, amém? Você tem convicção que você já nasceu de novo? Porque só os que nasceram de novo que poderão entrar no reino, amém? Então, qual é o próximo passo para nós, como igreja, para nós, como servos do Senhor? É isso que nós vamos entender em Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Eu quero ler esse texto com os irmãos e nós vamos conversar um pouco a respeito dele. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, diz assim: Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiros com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Antes de entrarmos no texto, eu queria expor rapidamente o contexto desse texto. Qual era a fase que a igreja estava vivendo nesse momento? Atos capítulo 2 é o início da igreja. Jesus, ele morre, ressuscita, fica 40 dias com seus discípulos, ensinando acerca das coisas do reino de Deus. E após esses 40 dias, Jesus é elevado aos céus diante dos seus discípulos. Mas antes disso, antes de ser elevado, ele dá uma ordem a seus discípulos. Ele fala: olhem, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam do Pai a promessa, ou seja, o Espírito de Deus. Então os discípulos obedecem esse mandamento, essa palavra de Jesus, ficam reunidos em Jerusalém, e 10 dias após Jesus ser elevado ao céu, acontece a festa de Pentecostes, acontece a descida do Espírito Santo. Então, 10 dias após Jesus ter subido, o Espírito Santo desce, os discípulos e os apóstolos recebem o Espírito Santo, aquele mover que a gente já leu em Atos capítulo 2, e ali Pedro faz a sua primeira pregação após a ressurreição de Jesus. E Pedro começa a discorrer para aquele povo, desde Abraão até Davi, até chegar em Jesus, mostrando que Jesus era o Messias. E a Bíblia nos conta que naquele dia, naquela pregação, 3.000 almas se converteram ao Senhor e foram batizadas naquele momento. Eu imagino Pedrão falando assim: faz uma fila aí, vão mergulhar todo mundo aqui no rio e vão batizar esse povo aqui, porque é muita gente, né, que Deus estava ali salvando. Então esse é o contexto de Atos capítulo 2. Quando a gente chega no versículo 42, Lucas está descrevendo como essa igreja, como esses novos convertidos e como os apóstolos então viviam. E baseado nisso eu quero falar sobre 5 marcas que todo cristão deve ter, baseado no texto de Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. A primeira marca é dedicação total. Repare o versículo 42. Todos se dedicavam de coração. Quando eu li esse texto, isso mexeu comigo,
Porque não era só os apóstolos que se dedicavam, não era só os líderes da igreja que se dedicavam, não era só os seminaristas que se dedicavam, não era só os professores de EBD que se dedicavam, trazendo para o nosso contexto, mas a Bíblia diz que todos se dedicavam de todo o coração. Então a primeira marca que nós como Igreja Batista do Progresso, de nós como Igreja de Jesus precisamos ter é dedicação total ao Senhor e à sua obra. Será que você tem se dedicado de todo o seu coração ao Senhor? Será, Leno, que quando você sobe aqui para ministrar louvor, o seu coração está aqui? Será, pastor, que quando nós subimos, Marquinhos, para pregar, será que o nosso coração está aqui? Será que estamos totalmente dedicados a Demilton? Quando estamos fazendo um projeto lá para a nossa igreja, para ficar mais bela, mais bonita. Na área que Deus te colocou para servir, será que o seu coração está nisso? Ou será que você só está cumprindo uma obrigação? Essa igreja se dedicava de todo o coração, todos eles, dos apóstolos aos recém-convertidos, havia uma dedicação total ao Senhor e à sua obra, e isso é maravilhoso. A segunda marca que eu quero falar com os irmãos é centralidade na palavra. Centralidade da palavra. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Rapidamente, para a gente entender, Atos capítulo 2 é o início da igreja. A igreja tem ali seus 50 dias de vida. Então, para a gente entender, a Bíblia que nós temos hoje ainda não havia sido composta. A Bíblia no Novo Testamento ela tem 27 livros, dos quais 14 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Paulo nessa época ainda estava matando cristão. Ele ainda não tinha escrevido metade do Novo Testamento. O povo não tinha uma Bíblia para ler como nós temos. Eles tinham a Torá de Deus. E como eles aprendiam então acerca de Jesus? Ouvindo daqueles que caminharam com Jesus, ouvindo dos apóstolos. A igreja ainda estava sendo formada, ainda era um bebezinho ali que Deus estava cultivando. Mas havia 12 homens que caminharam durante 3 anos do lado de Jesus, aprendendo de Jesus. E esses homens estavam ensinando para essa nova igreja aquilo que eles aprenderam de Jesus, obedecendo o que nós lemos em Mateus 28, 19. Jesus falando, ide por todo mundo, batizai e ensine a eles tudo que eu vos ensinei. Então nessa época o jeito de aprender de Jesus, de aprender de Deus, não era por meio da leitura, mas era por meio do ensino dos apóstolos. Então aquela igreja reunia e ouvia o que os apóstolos, o que aqueles que andaram com Jesus tinha para ensinar para eles, tinha para ensinar para essa igreja. Ser uma igreja centralizada na palavra é entender que a palavra de Deus é a verdade. É entender, passa para mim por favor, Fran, que a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus, antes de ser elevado ao céu, ele está orando para os seus discípulos, ele, durante essa oração, ele fala a seguinte frase: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a verdade para nós, irmãos. Não é o que o mundo prega, não é o que as tradições pregam, não é nada além da palavra de Deus. Uma igreja centralizada na palavra, como essa igreja de Atos 2, é uma igreja que entende e pratica a verdade da palavra de Deus. É uma igreja que não abre espaço para heresias, que não abre espaço para falsos ensinos e que, pelo contrário, combate veementemente com a verdade esses falsos ensinamentos. Se você ler Atos, você vai ver em vários momentos os discípulos combatendo as mentiras, as doutrinas enganosas com a verdade da palavra de Deus. Se você for estudar as cartas de João, as cartas de Paulo, a maioria delas é combatendo uma doutrina errada da época com a verdade da palavra de Deus.
Então nós, como Igreja Batista do Progresso, devemos ser uma igreja que se dedica totalmente ao Senhor e à sua obra. E devemos ser uma igreja que é centralizada na palavra de Deus. O maior orgulho de nós batistas é dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então nós devemos realmente viver isso e dizer: a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus e eu creio nisso. Ser uma igreja centralizada na palavra, além de entender que a palavra é a verdade, é também não se envergonhar da palavra de Deus. Olha o que Paulo escreve em Romanos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A uma igreja, um cristão, um servo de Deus que é centralizado na palavra, não pode se envergonhar dessa palavra. Você não pode se orgulhar dessa palavra no meio dos crentes e na sua faculdade e no meio do seu trabalho ter vergonha dela. Você não pode se orgulhar de Jesus, da palavra dele, somente na igreja e no mundo se envergonhar da pessoa de Jesus. E no mundo se envergonhar dos ensinamentos da palavra de Deus. Não é isso que Deus quer para nós. Jesus, em seus ensinamentos, ele disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei quando voltar diante dos meus pais e dos anjos. Então não se envergonhe da palavra. Não se envergonhe dos ensinamentos que contém essa palavra. Mas faça como Josué. Medite nela de dia e de noite, todos os dias da sua vida, para que os seus caminhos sejam prósperos. Quer dar certo na vida, e aqui eu não estou falando financeiramente, eu estou falando em todas as áreas. Quer dar certo, viver o que Deus tem para você, viva de acordo com a palavra de Deus. Viva aquilo que a palavra de Deus tem para você. Então uma igreja centralizada na palavra é uma igreja que sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus é a verdade e que não se envergonha dessa palavra. E é também saber que essa palavra é poderosa para salvar todo aquele que crê. É entender que essa palavra ela é poderosa para transformar e salvar. O próprio apóstolo Paulo, no mesmo texto, ele diz o motivo dele não se envergonhar, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão, se você está aqui hoje é porque essa palavra transformou a sua vida. Se não fosse essa palavra, você não estaria aqui hoje. Se não fosse essa palavra, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse um dia essa palavra ter transformado a minha vida, a vida da minha esposa, a vida de cada um de vocês, nós não estaríamos aqui nessa noite adorando a Jesus. Só Deus sabe o que seríamos de nós se essa palavra não tivesse transformado as nossas vidas. Então entenda que essa palavra é a verdade, não se envergonhe dessa palavra e creia que ela é poderosa para salvar e transformar. Ela é suficiente, nós não precisamos de mais nada além da palavra de Deus. Amém? Então uma igreja, nós como Igreja Batista do Progresso devemos ser uma igreja que se dedica de coração, uma igreja centralizada na palavra e uma igreja que tem relacionamentos verdadeiros e discipuladores. O próximo tópico é esse, a terceira marca, relacionamentos verdadeiros e discipuladores. Ainda em Atos 2:42, todos se dedicavam de coração à comunhão. Passa para mim, por favor, Fran, para o próximo. Essa palavra comunhão no grego, ela é koinonia, que significa fraternidade, intimidade. O que Lucas está descrevendo é que aquela igreja era uma família realmente, que aqueles discípulos se consideravam irmãos, que eles eram íntimos uns dos outros, que aqueles discípulos viviam realmente relacionamentos verdadeiros e significativos, verdadeiros e discipuladores. Um dos conceitos da igreja multiplicadora que o nosso pastor está trazendo para nós é relacionamento discipulador. É você se relacionar intencionalmente com uma pessoa
querendo mostrar para ela que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida dela, que ela não precisa de mais nada. E essa igreja entendeu isso, essa igreja viveu isso, que Jesus era o seu único e suficiente Salvador, e essa igreja, por meio de Jesus, viveu relacionamentos verdadeiros e discipuladores. Passa para mim, por favor. Olha o que a Bíblia nos diz e nos orienta acerca de como nós devemos viver como igreja. Gálatas 5,13 diz: sirvam uns aos outros. Ou seja, nós devemos ser útil para a vida do irmão que está do nosso lado. Olha para o irmão do seu lado aí, grava esse rosto e entenda, você precisa ser útil na vida dele. Você precisa de alguma maneira servir ele nessa caminhada. Estou vendo o Brunão e o Edivaldo lá e eles estão cumprindo certinho isso aí, né? O Marquinhos vai cumprir, vai pagar hoje alguma coisa para nós, vai nos servir, né, Marquinhos? Então, assim, essa igreja vivia isso. Outro, levem os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6,2. Mais um mandamento bíblico para nós como igreja viver. Ou seja, você precisa ajudar algum irmão a carregar o seu fardo pesado. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja com um irmão do nosso lado que está morrendo e a gente não sabe. Um irmão do nosso lado que o seu casamento está por um fio e a gente não sabe. Um irmão que está passando por dificuldades financeiras e a gente não sabe. A gente, em algum momento talvez da caminhada, por causa desse mundo onde o individualismo é tão exaltado, perdeu essa noção e cuidado com os nossos irmãos. Colossenses 3,16, aconselhem-se uns aos outros. Mais uma coisa que a Bíblia orienta que nós devemos fazer como igreja no nosso meio, nos aconselhar, tomar conselho um dos outros. Se você está com alguma dúvida, procura um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus e fala, me dá um conselho. Expõe para ele a sua luta, expõe para ele a sua dúvida para ela e fala, me dá um conselho. E eu tenho certeza que Deus vai agir no meio disso. Se Deus deixou isso escrito para a sua igreja, é porque Ele vai agir nessas atitudes. Ele vai agir nesses aconselhamentos. 1 Tessalonicenses 4,18, consolem-se uns aos outros. Ou seja, sinta a tristeza que seu irmão está sentindo e seja para ele um refrigério, um alívio. Efésios 5,21, sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, não se considerem melhor do que o seu irmão. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, não para sermos servidos, mas para servirmos uns aos outros como o nosso mestre fez e nos ensinou. Sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros. Tem irmão que dá raiva, não tem não, gente? Tem irmão e irmã que às vezes a gente fica com a raivinha ali, porque a gente é ser humano, a gente tem discordâncias, a gente é pecador, é falho, mas a Bíblia fala, suportem-se uns aos outros. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus sendo verdade, ela tem que vir acima de qualquer emoção, de qualquer sentimento, de qualquer comportamento. Ela é a verdade que nos guia. Amém? Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros e alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ou seja, vivam relacionamentos significativos. Vivam relacionamentos verdadeiros e discipuladores. Realmente se importe com a pessoa que está do seu lado. Realmente conheça a pessoa que está do seu lado. E seja na vida dela um canal da bênção de Deus. E deixe essa pessoa ser na sua vida um canal da bênção de Deus. Amém? Então devemos nos dedicar de todo o nosso coração. Viver centralizado na palavra e viver relacionamentos verdadeiros e discipuladores. A quarta marca, um amor que serve. Todos se dedicavam de coração ao partir do pão. Ou seja, o amor daqueles discípulos por Jesus e uns pelos outros era demonstrado em atitude. Era demonstrado por meio da sua vida. Era demonstrado por meio dos seus comportamentos, por meio das suas
atitudes. Passa para mim, por favor. John Stott disse: amor é mais serviço do que sentimento. Ou seja, amar não está ligado à emoção, está ligado a escolhas, a você escolher fazer. Amar é mais do que sentir um calafrio, um arrepio. Você não sente um arrepio todo culto por Deus. Você não chora todo culto na presença de Deus. Tem culto que você nem quer estar aqui, vamos ser sinceros. Tem vezes que nós, por causa do nosso pecado, não queremos estar na igreja, não queremos estar na presença de Deus. Mas nós escolhemos estar na presença de Deus, porque nós sabemos que é isso que Ele quer de nós. Como diz aquela música do Thales Roberto: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus todos os dias. Eu não vou cantar não, que eu sou um horror aqui, tá, gente? Mas ele cantou isso: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Passa, por favor, Fran. Atos 2, 44, 46. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria. Um amor que serve. Um amor que se torna prática. Um amor que se torna comportamento. Um amor que se torna atitudes. Não um amor que fica preso nas emoções. Não um amor que fica preso no eu, no nosso próprio ego, voltando só para nós. Mas essa igreja estava vivendo algo tão maravilhoso na presença de Deus, que aqueles que tinham em fartura, eles dividiam com os que eram necessitados. Aqueles que tinham coisas sobrando, vendiam e partilhavam o dinheiro com os necessitados, para que todos pudessem viver de igual modo nessa terra, para que todos pudessem ter a condição de sobreviver. Essa igreja entendeu o amor de Deus ao ponto de não considerar sua nenhuma das suas coisas. Essa igreja entendeu o amor de Deus ao ponto de poder repartir com os seus irmãos aquilo que o Senhor confiava a eles. Essa igreja tinha um amor que servia. Essa igreja entendeu o mandamento do Senhor Jesus. Passa para mim, por favor. Jesus disse em João 15:12: e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Jesus nos amou, abrindo mão da sua glória, se fazendo homem, para que nós pudéssemos ter acesso à sua glória. Ele se fez homem para que nós pudéssemos entrar no céu e desfrutar da sua glória. Ou seja, ele compartilhou aquilo que era dele conosco. Ele não ficou, ele não julgou. Ele poderia ter falado: eu sou Deus, eu não vou descer lá, eu não vou morrer por eles. Problema de Adão e de Eva que quis comer a fruta lá, a humanidade que se lasque para lá porque eles me desobedeceram. Não, Jesus não fez isso, Deus não fez isso. Ele abriu mão da sua glória, ele desceu aqui na terra, ele se fez homem e ele falou: eu vou recuperar esse povo para a honra e glória do meu Pai. Então ele compartilhou daquilo que ele tinha comigo e com você. Ele demonstrou para nós um amor que nos serve. Atos 4:32, próximo slide. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes era comum. Aquela igreja de Atos entendeu que o amor não pode ficar preso nas emoções, mas ele precisa se manifestar em práticas e comportamentos na vida uns dos outros. Era o coração e a alma dessa igreja. Próximo slide, por favor. Essa igreja entendeu mais uma vez o mandamento de Jesus. Olha que lindo. Jesus disse: para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que lindo, a igreja de Atos entendeu o que Jesus falou. A igreja de Atos entendeu o mandamento do Senhor e colocou isso em prática. E ali a gente vê: para que o mundo creia que tu me enviaste.
Por causa dessa igreja de Atos, nós hoje, 2000 anos depois, cremos que Deus enviou Jesus. Então olha o poder que há em obedecer e praticar a palavra de Deus. Se nós entendermos isso como Igreja Batista do Progresso, o poder que há na prática da palavra, nós vamos viver coisas extraordinárias na presença de Deus, amém? Eu creio nisso, eu creio que Deus tem muito mais para nós, eu creio que Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio, e eu creio que nós precisamos entender e aprender com essa igreja, para que a gente viva tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Então precisamos ser uma igreja totalmente dedicada, centralizada na palavra, com relacionamentos discipuladores e verdadeiros, com um amor que serve. E a quinta e última marca, uma igreja totalmente dependente de Deus. Todos se dedicavam de coração à oração. Isso é maravilhoso. Aquela igreja se dedicava de coração à oração. Isso mostra para mim e para você que aquela igreja entendia que ela era totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Jesus. Mais uma vez, entenderam o ensinamento de Jesus. Sem mim, nada vocês podem fazer. A nossa própria força não é capaz de fazer nada no reino de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. Passa, por favor. A dependência de Deus é o que une tudo isso. Sem a dependência de Deus, nada do restante faz sentido. Sem a dependência de Deus, a palavra de Deus não toca a minha vida. Sem a dependência de Deus, eu não vou conseguir servir, amar e servir aos meus irmãos. Sem a dependência de Deus, eu não vou conseguir me dedicar totalmente e nem criar relacionamentos verdadeiros e discipuladores. Tudo está englobado na dependência de Deus, na oração, em nós nos achegarmos a Deus e entendermos o quão falho e pecadores somos e o quão necessitado somos de Deus. Eu me lembro, hoje pela manhã, enquanto o pastor batizava, eu me lembrava de algumas vezes que eu, o Marquinhos, o pastor orando, o Tiago, a Luana, o pastor Ângelo, a gente acabava o culto e a gente entrava dentro desse batistério e a gente falava: Senhor, nós queremos ver vidas se rendendo ao Senhor nesse lugar. A gente que orava ali pedindo: Deus, nós queremos ver vidas se batizando, nós não aceitamos que não haja batismo, nós queremos ver a sua glória se manifestar no nosso meio. E eu lembro de uma vez que nós estávamos orando ali dentro, e o Senhor nos deu uma palavra que o Pacheco não sabe, e ele cantou a música que Deus nos deu a palavra. O Senhor, enquanto nós orávamos, falou conosco: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, baseado no texto de Elias. E eu creio que o que nós vimos hoje é somente a pequena nuvem. A chuva ainda está por vir. Não serão só 8 batismos, nós vamos batizar mais. Vai ser 10, 20. Daqui a pouco isso aqui não vai caber do que o Senhor vai fazer no nosso meio, se nós vivermos e praticarmos essas verdadeiras marcas que um cristão deve ter. Você crê nisso? Você crê que essa palavra é poderosa para salvar e transformar? Você crê que a oração do justo realmente tem muito em seus efeitos? Então comece a orar a partir de hoje por esta casa, pela sua vida, por esta igreja, por esta cidade. Comece a pedir, a clamar ao Senhor. Não vamos ser conformados com aquilo que já alcançamos. Não podemos nos conformar com aquilo que já foi alcançado. Devemos sempre desejar mais de Deus, porque Ele é um Deus inesgotável. E Ele responde a desejos e anseios nossos. A Bíblia diz em Isaías: eu derramarei sobre os sedentos, não sobre os acomodados. É sobre os sedentos. Então nós devemos ter sede e fome de Deus. Se nós vivermos essas 5 marcas, nós vamos alcançar o seguinte resultado. Passa, por favor. Quando nós vivermos a dedicação total, centralidade da palavra, relacionamentos verdadeiros e discipuladores, um amor que serve
uma dependência total, colheremos esse resultado. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. A Bíblia diz que o povo de Jerusalém apreciava, tinha apreço por aquela igreja. Olhava para aqueles irmãos, olhava para aquela igreja e falava: tem algo diferente aí, eu quero fazer parte desta igreja. Será que nós, como Igreja Batista do Progresso, quando as pessoas olham para nós, será que elas estão apreciando o que estão vendo? Será que no seu local de trabalho, no seu local de estudo, quando as pessoas olham para você e sabem que você é um cristão, elas estão apreciando o que estão vendo? Ou será que nós estamos dando um mau testemunho de quem Jesus é? Passa, por favor. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Se nós vivermos essas 5 marcas, experimentaremos um crescimento saudável da parte de Deus. Era Deus quem acrescentava os que iam sendo salvos para aquela igreja. Ou seja, não depende do homem, depende de Deus. Mas aquela igreja obedecia e praticava a palavra de Deus. Então eu entendo que Deus olhava para aquela igreja e sabia que Ele podia confiar pessoas àquela igreja, porque aquela igreja estava pronta para ensinar e cuidar dessas novas pessoas. Então, se nós vivemos essas marcas, Deus também, eu creio, que Ele acrescentará no nosso meio. Eu creio que se nós nos dedicarmos a essas marcas, nos dedicarmos a esse ensinamento, a palavra do Senhor, experimentaremos da parte de Deus um crescimento saudável. Porque eu creio que Deus quer para a sua igreja que ela cresça e se multiplique e alcance novas vidas. Amém? Você crê nisso? Então eu quero desafiar a você. Se você reconhece que está em falta em alguma dessas marcas, e quer se pedir a Deus ajuda, quer pedir a Deus: Senhor, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar nisso no coletivo, eu preciso melhorar nisso no individual, eu preciso melhorar nisso na igreja, eu preciso melhorar nessa característica, nessa marca na minha casa. Eu preciso me dedicar de coração, Deus. Talvez já faz um tempo que você entra aqui e o seu coração não está totalmente dedicado. Então, se em alguma dessas marcas você entendeu que precisa mudar, eu queria te desafiar a se colocar de pé.